Não, bom dia para você e para todo mundo que está ligado no Balanço Geral. Foi um incêndio terrível que acordou muita gente que mora aqui na cidade de Itapissuma e que percebeu logo por volta das 7 horas da manhã uma fumaça preta tomando conta do céu em toda essa região. A gente está na PE35, para quem conhece, é a estrada que dá acesso à ponte que leva até a ilha de Itamaracá e que precisou ser interditada para que as equipes dos bombeiros pudessem trabalhar. E muitas equipes, viu? Foram 10 viaturas, pelo menos 30 profissionais que agora há pouco conseguiram controlar totalmente as chamas, mas ainda estão trabalhando naquele rescaldo, né, que é a resfriação para deixar o supermercado resfriado e para poder receber equipes da Defesa Civil que vão fazer a vistoria, ver como é que está a situação. Daqui a gente tem uma noção básica apenas, viu, do que aconteceu, porque essa aqui nem foi a parte mais atingida, foi lá atrás, num depósito, onde por volta das 6h40, 6h50 da manhã, os primeiros focos do incêndio começaram a ser observados. O que o pessoal acredita que houve é um curto-circuito. E aí, logo o fogo, as chamas se alastraram. Deixa eu caminhar um pouquinho por aqui, para que vocês possam ter uma noção melhor da destruição. Ali está o supermercado, né? Aqui a gente tem algumas das viaturas que foram empregadas e as equipes dos bombeiros precisaram até de equipamento de serra mesmo para conseguir serrar as portas e ter acesso à área interna, para conseguir ir lá para trás. Inclusive nesse trabalho que houve, um bombeiro acabou se machucando porque parte do teto cedeu e aí o atingiu, machucou na região do ombro. Ele precisou ser levado até uma UPA, unidade de pronto atendimento. No entanto, passa bem, está fora de perigo, fez o raio-x e está numa situação tranquila nesse momento. Mas para vocês terem uma noção do quanto foi grave o incêndio, gente, até essa parte da frente, que nem foi atingida pelo fogo em si, mas ela está destruída, porque o teto, esse forro de PVC, ele veio abaixo e isso fez com que houvesse esse cenário de destruição. Você imagina então o desespero das pessoas que estavam aqui por perto e que tentavam ajudar, mas não conseguiam porque estava tudo muito quente. E aí não dava, não tinha o que fazer. Ali pertinho estão alguns dos funcionários que estavam na hora. Seu Jairo, ele é o segurança que estava trabalhando aqui no momento em que o incêndio começou e que tentou, de alguma forma, naquele momento, ajudar, tentar fazer com que as labaredas fossem controladas, mas era impossível, pelo que ele falou pra gente. Todo mundo ainda muito assustado, todo mundo ainda nesse clima de tensão. Pessoal, muita força para vocês todos, viu? A gente tá aqui deixando nossa solidariedade a vocês todos. Ele tá no telefone falando com alguém, deixa eu ver se ele dirige aqui para conversar com a gente. Seu Jairo, a gente tá ao vivo aqui no Balanço Geral. Boa tarde pro senhor. Queria que o senhor pudesse explicar para a gente como é que foi o início do incêndio. O senhor mais cedo me falou que acredita ter sido um curto-circuito, né? Mas não dava para combater, para eliminar aquelas chamas, né? Bom dia, só por educação mesmo ao senhor, tá? Tá bem, dava não, foi muito rápido. O fogo, ele, quando pegou, foi rápido. Usamos ainda alguns extintores, mas não deu para conter. Foi rápido demais. Só para a gente entender qual era o cenário naquele momento, né? O mercado ainda estava por abrir, ou seja, tinha quase que ninguém chegando ainda para fazer as compras, mas já tinha funcionários lá dentro, né? Tinha funcionário, tinha 2 clientes, mas a gente pediu para eles se retirar, eles se retiraram e acabou na tragédia aí. A gente tá vendo algumas imagens que foram registradas até de celular logo depois que o incêndio começou e a gente fica impressionado com a altura que as labaredas tomaram, né? Foi muito fogo e tudo muito rápido. Daquele curto-circuito que você imagina, né, inicial, até esse momento das labaredas mais altas, quanto tempo? Pouquíssimo tempo? Foi, eu vou dizer, não deu 10 minutos não, por causa do material inflamável. Tinha muito material inflamável, onde se iniciou o fogo. Aí é impossível alguém controlar e as pessoas... a gente só teve uma opção que era sair para não morrer, né? Até porque estava tudo muito quente já, né? Então ali não dava nem para ficar para tentar fazer algo. Era realmente pela vida a prioridade naquele momento. Dava não. Para ficar não tinha como não. Arriscar, não. A gente às vezes arrisca com segurança, mas a gente não tinha segurança para fazer o serviço. Só para vocês terem uma ideia, gente, o supermercado ele tem 42 anos de funcionamento aqui em Itapissuma, são 30 funcionários hoje, profissionais que dependem e vivem do sustento que surge a partir do mercadinho e que agora estão nessa incerteza de como vai ser. Ô minha gente, como é que tá esse clima para vocês de não saber ainda nem a contabilidade mesmo, né, do que é que foi perdido, de se vai conseguir voltar a trabalhar? Essa é uma época do ano que vocês, imagino eu, estão alegres, porque é muito cliente chegando, é festas, é Copa. Como é que tá o clima nesse momento aqui para vocês, minha gente?
Tristeza, né? Não tem clima mais não. O clima de final de ano acabou. Vocês já conseguiram se aproximar para ter uma noção da destruição? O bombeiro deixou não. A gente sabe só por alto o que está acontecendo. Logo cedo vocês estavam lá dentro na hora que começou o fogo, já chegaram depois para trabalhar, né? Ia pegar ainda, né? Todo mundo chegando para o trabalho e ser surpreendido com essa situação, né? É lamentável, né? No coração na mão. Faltam palavras, eu imagino, gente. Toda a nossa solidariedade para vocês. Seu Jairo, o senhor me falava que imagina que tenha sido um curto-circuito, mas ainda é cedo para dizer assim exatamente de onde surgiu, exatamente o que tenha provocado, né? Não, isso aí a gente só depois da perícia, aí a gente vai saber realmente como foi, né? Mas a primeira linha é essa, um curto-circuito. O mais importante nesse momento, seu Jairo, acho que é ver todos os colegas aqui, que está todo mundo bem, né? Pelo menos todo mundo vivo, ferimento ninguém teve, então o restante se recomeça, né? Estamos tristes porque o fim de ano, né? Não só nós, mas a população também, que depende muito aqui do mercado. E infelizmente a gente vai ter que esperar agora. Vai recomeçar e vai dar certo, viu? Muita força aí para todos vocês, viu, gente? Obrigado por conversarem comigo. Deixa eu me aproximar ali da equipe do Corpo de Bombeiros, porque, como eu expliquei para vocês, o trabalho mais de combate às chamas, aquele trabalho mais duro, mais árduo, mais difícil, ele se encerrou. Então, vocês já conseguem ver que as equipes dos bombeiros estão nesse momento aqui descansando. São 30 profissionais, ao menos, trabalhando por aqui e todo mundo respirando um pouco para poder voltar ao trabalho. Agora tem um detalhe, viu? Alguns estabelecimentos da vizinhança precisaram ser fechados por conta não só do risco das chamas se alastrarem. Para vocês terem uma ideia, teve uma idosa que estava numa casa do lado dormindo e que precisou ser retirada, resgatada por vizinhos porque ela não acreditou que precisasse descer de imediato. E ela ficou até que começou a ficar naquela situação de atordoada mesmo por tanta fumaça, não teve o que fazer. Amigão, tu tem uma loja de roupa aqui pertinho, né? Isso. Como é que tá a situação por lá? Já conseguiu abrir? Não. A gente viu lá, tá tudo... Não chegou, o fogo não se alastrou, nem fumaça, graças a Deus, não encostou na loja da gente. Fica basicamente colado com o muro também do mercado, mas por permissão, quando Deus coloca a mão, nada abala, né? Foi um livramento muito grande. Livramento porque quando me ligaram de manhã cedo, eu tava ainda dormindo, o fogo já tinha começado logo cedo, 7 horas da manhã. Minha irmã mora aqui ao lado também do mercado, teve que evacuar a casa todinha, limparam tudo. A farmácia também foi toda evacuada, porque o fogo foi de alta dimensão. E graças a Deus o trabalho do bombeiro aí livraram a gente, né? É isso. Obrigado, meu irmão. Obrigadão, viu? Só para vocês terem uma ideia, gente, foram muitos barulhos como se fossem de explosões que foram ouvidos aqui por moradores, por pessoas que estavam pertinho do mercado. Isso porque, gente, tem muito material que estoura mesmo quando esquenta demais, né? Então, o pessoal viu, por exemplo, desodorante, o que tem de aerosol mesmo. Foi o que provocou muito barulho de explosão. A gente tem até algumas imagens que foram cedidas para a nossa produção, vídeos feitos com celular, que vocês vão ter uma noção disso que eu estou falando. Solta aí. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! E aquele carro ali? Quem é o dono aí? Fogo da moléstia, doido. Vai pra aí. Mercado de Judão agora. Pois é, por aí vocês conseguem compreender um pouco desse pânico que foi gerado aqui na cidade de Itapissuma. Vem pra cá, Jair, pra te mostrar a lateral. Porque eu falei para vocês que o foco maior do fogo foi na parte de trás do supermercado. Mas vejam, até aqui, ó, tem muito material queimado. Aqui é onde ficava antigamente caixas eletrônicos, então também houve uma preocupação em relação a isso. Latas de tinta até também, ou seja, que é material inflamável, que aí rapidamente também pega fogo. E a preocupação era grande, gente, para quem estava perto. O pessoal dessa farmácia aqui ao lado, por exemplo, mal teve tempo de se organizar ou retirar algo para sair. Foi realmente pegar o que dava e correr. Inclusive eu estou vendo que tem ali, ó, muita coisa revirada, muito material revirado e exatamente o que fez com que as pessoas pudessem ter aquela noção de que, de fato, estava muito perigoso.
Aqui eu vejo até, gente, que tem uma parede que está com rachaduras. Mostra aqui por trás do poste, que eu não sei se já existia ou se foi provocado depois. É por isso que, inclusive, vai ser necessário fazer uma vistoria. E as equipes da Defesa Civil já chegaram por aqui para fazer essa análise, observar como é que está a estrutura. Eu estou ao lado aqui do coordenador da Defesa Civil de Itapissuma, o Leivson Roberto, para a gente entender que trabalho vai ser feito a partir de agora, coordenador, quando os bombeiros liberarem a área que já estiver resfriada, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vai ser um trabalho em conjunto, como está sendo feito. O bombeiro agora está fazendo o resfriamento e logo em seguida vamos fazer a parte técnica com a nossa engenheira para dar o laudo que houve a colapsão do prédio, né? O prédio está todo colapsado. Inclusive me chamou muita atenção, queria até chamar o senhor até aqui ao lado, porque aqui de onde a gente ainda vê fumaça saindo, tem paredes, deve estar muito quente tudo aqui ainda. A gente vê algumas rachaduras, não é? Sim. Isso daí já por si só seria um indício desse risco realmente da estrutura do prédio desabar? Preciso que a engenheira acompanhe a gente aqui para fazer esse laudo técnico, né? No caso ainda está sendo resfriado todo o prédio, né? A gente ainda não entrou para verificar toda a estrutura, né? A gente, inclusive, estão com algumas imagens de drone do Afonso Bezerra do alto. E dá para ver que tem muita fumaça ainda lá por dentro. Então é justamente por isso que não há, nesse momento, a possibilidade ainda de vocês estarem lá dentro, analisando. Primeiro é resfriar, tornar o ambiente seguro para que as equipes da Defesa Civil consigam entrar e fazer essa segunda análise, não é isso? Exatamente. Estamos aguardando o término do trabalho dos bombeiros, estamos trabalhando em conjunto para dar uma resposta à sociedade. Queria chamar o senhor, coordenador, aqui na lateral, porque a concentração do fogo foi principalmente no depósito. Foi onde, inclusive, a gente viu aquelas imagens, né, de explosões ou uma labareda gigantesca. E aqui, não sei se o Gelson Guerra vai conseguir mostrar nas imagens, mas para vocês terem uma noção, até uma Kombi queimada também estava estacionada lá dentro e foi retirada. Tem muito entulho ainda, tem uma retroescavadeira até agora há pouco também tirando algum entulho, algum do material. E a gente percebe que é uma área rodeada de outros estabelecimentos, de residências. Já dá para a gente conseguir ter uma noção da quantidade de estabelecimentos ou de imóveis que também precisaram dessa vistoria técnica da Defesa Civil aqui do município para ver se teve algum comprometimento, quantos pelo menos? Olha, ao ver ainda não. Precisamos que eles terminem os rescaldos para que a gente possa fazer toda a análise do aparato lateral do acontecido. O que é que quem estava aqui logo cedo contou, coordenador, sobre como foi esse momento inicial do incêndio, como é que vocês foram acionados, né? Como é que foi aquele início de desespero que a gente vê nas imagens e fica realmente impressionado? Muita correria, né? A gente foi acionado, chegamos aqui às 7h25, mais ou menos. Segundo os funcionários do mercado, aconteceu às 7h10 um curto-circuito interno dentro do supermercado. Tudo que vai ser analisado. Vai ser necessário chamar a perícia, eu imagino também, né? A própria polícia, de repente, vai ser chamada também para avaliar essa possibilidade de causa, né? Do que causou esse incêndio, né? Exatamente. É isso, gente. Trabalho que começa agora. Eu tô vendo, inclusive, que tem bombeiros entrando aqui na farmácia, gente. Inclusive, eu imagino que a energia esteja desligada justamente para evitar qualquer outro tipo de risco. Mas os bombeiros estão tocando ali na parede para ver justamente essa questão do resfriamento, né? Se a área já está resfriada o suficiente para garantir que haja a possibilidade de se abrir o comércio, de se voltar para entrar, mesmo até para fazer análise estrutural. Então, quando queima, quando efetivamente tem essa questão da fumaça, do fogo, fica tudo quente. Tanto que todo mundo sai e se afasta porque não tem o que fazer. Aí é se jogar água, que a gente vê até acontecer agora aqui, ó. Mesmo sem chamas ainda, mas os bombeiros estão ali, jogando água, não para, colocando água. É justamente esse trabalho para resfriar, né? Exatamente. Esse trabalho de resfriamento é importante para que depois entre a questão da análise da Defesa Civil junto com a perícia, a parte técnica. Em relação à situação da cidade, como é que está, coordenador? Assim, a gente está vendo que a PE35 precisou ser interditada, né? Tem equipes da prefeitura que eu vi em alguns pontos já para bloquear a passagem de ônibus, de veículos. Quem quer ir para Itamaracá está tendo que ter uma paciência a mais para ir por dentro do município, né? Mas tem caminhos, tem ruas internas do bairro que dá para fazer esse desvio, né? Sim, a Guarda Municipal está fazendo isso com um trabalho de desvio do trânsito para melhor acolhimento dos que passam por aqui. Perfeito. Deixa eu dar uma caminhada mais por aqui, porque eu estou vendo, inclusive, que o responsável pelos bombeiros acabou de chegar por aqui, o Major Rafael Queiroz, e está justamente repassando algumas informações sobre esse trabalho que está sendo feito de momento. Vamos ver como é que está sendo o trabalho feito nesse momento. A gente agora inicia o trabalho de rescaldo. Basicamente, o grande foco do incêndio já foi combatido.
Então a gente revira entulho para evitar uma nova reignição do incêndio. Né? O que é que foi mais difícil nesse combate, né? Que contou aí com um trabalho de 30 profissionais, de 10 viaturas, foi um incêndio de grandes proporções, sem dúvida. Né? Isso, o mais difícil foi o acesso ao local. Como é um ambiente todo fechado, tivemos que fazer acesso forçado, derrubar parte da parede, usar uma ferramenta de desencarceramento para tirar o gradil. Então esse acesso foi mais difícil. Foi nesse momento, inclusive, que um dos profissionais acabou se machucando no ombro? Foi, parte do material do anexo, do depósito, cedeu e caiu sobre o ombro do bombeiro, mas ele já foi avaliado por equipe médica e não teve nada de grave. Nesse momento, o que é que a gente pode dizer? Incêndio totalmente controlado já, o trabalho agora é realmente de resfriamento? Exatamente. Como eu disse, a gente está fazendo um trabalho de rescaldo, que é basicamente revirar os entulhos e resfriar algumas áreas que possam ter fumaça. Eu estou percebendo que as equipes também estão com uma preocupação muito grande com os estabelecimentos próximos, vizinhos, né? Agora há pouco a gente viu que 2 bombeiros entraram aqui na farmácia ao lado, tocaram na parede, justamente para sentir se há essa possibilidade até de passar, né, alguma quintura maior e ter início novamente um incêndio em outro ponto. É essa a preocupação também? Isso. Inicialmente a gente tem bastante preocupação com esse isolamento do incêndio, para não passar para as outras edificações. Então essa é uma reavaliação constante e a gente sempre fica vendo as edificações próximas para ver temperatura, para ver questão de fumaça, mais questão de reavaliação constante. Eu me preocupei muito, Major, queria até caminhar com o senhor aqui, porque eu conversei com pessoas da rua de trás e que me falavam assim o tempo inteiro: Rodrigo, logo quando começou a gente não tinha noção do que ia acontecer. Então no início a gente até tentou ver se conseguia ajudar, depois viu que era impossível, porque a labareda é muito alta e isso daí deixa tudo quente ao redor. Só que teve gente que não tinha a real noção da gravidade do perigo e até ficou em casa, aguardando, esperando para ver o que acontecia. Foi o caso de uma idosa lá de trás. Aí o vizinho me falou assim: Rodrigo, quando eu percebi que ela já estava desnorteada com a fumaça, eu fui lá, a gente arrombou a grade dela, pegou ela, tirou, ela tá bem, tá ali inclusive, tranquila. Mas é até esse alerta que a gente faz para a população em caso de incêndio como esse, que cresce, ou mesmo no começo, não dá para esperar o pior acontecer, né, Major? Realmente a prevenção, se afastar, ir para longe, acionar os bombeiros e aguardar, né? Exatamente, tem que acionar os bombeiros, sair do local, tendo em vista que um incêndio não é fácil de debelar, tem que ter um material propício para o fazer. Então, o que a gente orienta é que assim que inicie um incêndio, entrar em contato com o 93. Inclusive, tivemos um tempo de resposta bastante reduzido nessa ocorrência. Fomos acionados e até a população nos parabenizou por termos chegado tão rápido. É isso, eu queria chamar a atenção, Major, eu queria pedir para o senhor nos mostrar aqui como é que está o cenário dessa área da frente. Já começa daqui, né? Já me preocupei com algumas imagens que vi aqui, no sentido de tinta, que é material corrosivo, né? Um material que inflamável, né? Melhor dizendo, então pega fogo mais rápido, né? E um supermercado em si, ele é repleto de materiais que são inflamáveis, né? Seja do papelão que guarda, né? Que armazena ali o material que vai chegando no estoque, até mesmo os produtos que estão à venda, né? Tudo é muito combustível, né? Muito inflamável, realmente. Isso foi uma preocupação que tivemos desde o início. Inclusive dá para reparar que essa grade foi cortada através do nosso material. Aqui a gente vê, Gerson, mostra aqui a grade que foi logo cortada. Foi uma espécie de cano de escape também para tirar alguma coisa ou para a entrada dos bombeiros? Foi basicamente para entrar nossa equipe e conseguir fazer o combate aí, tendo em vista que esse material é inflamável. Então foi importante a gente isolar esse material mais inflamável e a gente conseguiu. Olha, o que o Major falou, gente, sobre essa questão da necessidade de avaliação permanente. Chega aqui, Jailson, dali eu consigo ver que ainda tem fogo, ó, chamas ali. Então a gente viu que o profissional estava jogando água o tempo todo. É justamente isso, para não dar início novamente a um novo foco, não é, Major? Exatamente, a nossa preocupação é reignição, ou seja, pegar fogo novamente. Daqui para tarde, qual vai ser o trabalho, o que é que ainda precisa ser feito até que o mercado seja liberado para a vistoria da Defesa Civil? É basicamente revirar os entulhos para evitar essa reignição e também resfriar esses locais mais quentes para evitar que o fogo volte a existir, né, se alastrar. Estou vendo alguns dos equipamentos que vocês precisaram utilizar, justamente que dão essa ideia da dificuldade do acesso, né? É o quebrar realmente parede, é o tentar arrombar a porta, é liberar a área, abrir, para que se visualize o que está mais arriscado e, claro, para que o combate possa efetivamente ser feito, né? Exatamente. A gente teve que derrubar uma parede, cortar uma grade inicialmente, cortar uma grade que havia um gerador também por dentro dela. Então, temos que fazer esses acessos forçados para trabalhar da melhor forma. Deixa eu lhe perguntar sobre os entornos, Major. A gente está com a imagem de drone agora do Afonso Bezerra e do alto a gente consegue ter essa noção realmente de que tem uma padaria ao lado, uma igreja perto também, né? Residência de uma forma geral, a farmácia que é o mais próximo aqui. Qual é a orientação para esse pessoal, né? Que trabalha
ou que ainda está nessas residências? Pelo menos de momento, o que é que precisa ser feito por essas pessoas? Aguardar ainda um pouco? Isso, essas áreas estão isoladas, eles não podem ficar dentro das edificações, porque elas serão avaliadas pela Defesa Civil, pelo pessoal da engenharia, para informar se de fato oferece risco ou não estrutural.